Boa noite a todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade, então, ao nosso curso na verdade, dar início, né, ao nosso curso de de estudo da gramática dirigida e crítica em cima da prova do Barro Branco de 2010. Então, eu espero que vocês todos gostem, sejam muito bem-vindos. De tempos em tempos, eu vou olhar para a lateral aqui da nossa aula, porque eu vou estar olhando um outro monitor para fazer ajustes da nossa gravação. Mas vamos dar, então, continuidade. Seja muito bem-vindo ao curso de Língua Portuguesa com gramática dirigida para a prova do Barro Branco, né, do professor Galileu do método Doorway. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, aqui. Então, essa é a nossa primeira questão. Essa é a nossa primeira questão. Deixa eu ver se está tudo aqui funcionando. O mouse está aqui, bonitinho. Questão de Carlos Drummond de Andrade, para a prova de 2010, em que apresentou um pequeno poema, né? E aí a gente tem uma pergunta de compreensão. Eu vou tentar, na medida do possível, apontar para vocês, dentro de cada questão, o que nós deveríamos estudar. Então, eu vou dar os pontos e as dicas. Então, eu não vou dar, aqui não é um curso de resolução que eu vou te dar a resposta. Eu vou indicar para você o que você deve estudar para poder responder mais corretamente esse assunto. Espero que vocês gostem dessa metodologia, deste assunto, tá bom? Então, vamos lá. Leia o texto de Carlos Drummond de Andrade para responder as questões. Aqui a gente já tem a primeira dica, tá? Aqui a gente já tem a primeira dica, deixa eu só. Que é conseguir identificar quem é Carlos Drummond de Andrade, né? É, Quando nós vamos fazer questões em que tem textos de algum autor de alguma escola literária, é bom que a gente consiga entender sobre o que aquele autor falava, que tipo de textos, né? Que tipo de estilo, né? E que tipo de tema era mais comum. É um pouco difícil de memorizar todos os temas, todos os estilos, mas alguns autores mais famosos a gente consegue ir já apontando. Então a gente já deve anotar aí que Carlos Drummond de Andrade, tá? Ele tem um estilo da produção literária que ele relaciona, né? Ele relaciona muito, relaciona a emoção, né? O sentimento, a emoção, é, com o cotidiano, né? Com as coisas do cotidiano. Então, isso vai reaparecer em várias questões. Então, se aparecer na tua prova do Barro Branco alguma coisa relacionada à Carlos Drummond de Andrade, é bom que a gente consiga identificar que sempre está relacionando a emoção ao cotidiano. Esse estilo e esses temas são recorrentes. Quando você vai lá e faz uma pesquisa sobre o Carlos Drummond de Andrade, você vai perceber que ele, especialmente, ele aborda o cotidiano e as emoções humanas. O Carlos Drummond de Andrade ele é conhecido por explorar as contradições e as complexidades da vida na sua poesia. Então, né, a gente vai anotar isso aqui, deixa aqui também como um segundo elemento para a gente. Ele é conhecido por explorar as contradições. Vamos anotar aí as contradições e complexidades da vida, né? Beleza? Então, anotando aí. E aí, a gente vai entrar. Então, esse primeiro movimento que eu fiz, nós chamamos de identificação do tema e das ideias centrais. Então, agora a gente vai ler o texto literário, porque isso é um texto literário, tá, meu aluno? E a gente vai tentar captar aqui as nuances e os implícitos que estão aqui. Quem são os implícitos? Exatamente aquilo que não está dito. Então, vamos lá. Que frio, que vento. Que calor, que caro, que absurdo, que bacana, que tristeza, que tarde, que amor, que besteira, é, que esperança, que modos, que noite, que graça, que horror, que doçura, que novidade, que susto, que pão, que vexame, que mentira, que confusão, que vida, que talento, que alívio, que nada. Assim, em plena floresta de exclamações, vai se tocando para frente. Muito bem.
Então, nós já fizemos aqui uma identificação do tema e das ideias centrais. Você, quando vai estudar os temas, você tem que entender que você está procurando aqui compreender o texto literário, tá? E os significados daquilo que não está implícito. Então, um outro conteúdo que a gente precisa estudar aqui, e é uma coisa que a gente vai estudar dentro da obra literária, tem a ver com os implícitos. O que que é o implícito? Implícito é aquilo que não foi escrito, mas você foi levado a pensar, tá bom? É, nós temos aqui, nós vamos estudar esse texto, a partir das repetições, das expressões repetidas, tá? Então, nós vamos estudar esse texto aqui, porque tem uma expressão que se repete. É o uso repetitivo de o que mais uma expressão indica aqui uma multiplicidade de experiências humanas. Tá bom? Uma multiplicidade de experiências humanas. E é isso que o autor está explorando. Então, o uso dessa expressão do que mais uma expressão qualquer indica essa multiplicidade de esperanças, de experiências, esperanças não. É, a gente vai ter que estudar também aqui uma questão muito importante, porque cai recorrentemente na prova de vocês, que tem a ver com a. Eu estou apanhando aqui do mouse, pessoal, mas. Ah, tá aqui. Ele sai da minha tela, vai parar no outro, e é a questão das anáforas. Então, a anáfora, né, é uma questão de figura de linguagem e o uso da exclamação, né, e o uso da exclamação, né, o uso do ponto de exclamação, das exclamações aqui, porque elas vão mexer é, com o sentido do texto. Então, nós vamos trabalhar esse texto a partir do implícito, da anáfora. Professor, o que que é anáfora? Anáfora é a repetição de uma palavra ou de uma expressão em frases consecutivas, e essas exclamações, né, que são os pontos, eles são utilizados para enfatizar. Então, a exclamação serve para a ênfase, beleza? E a anáfora é a repetição dessa palavra, a repetição desse que. A repetição do que. Espero que vocês estejam entendendo aqui a propositura do meu curso, que é indicar para vocês o que vocês precisam estudar. Então, veja só, nós já vimos a questão do Carlos Drummond de Andrade, já vimos a questão do implícito, da anáfora e da exclamação. Então, agora a gente vai ler o enunciado propriamente dito, tá? Então, no enunciado, ele diz para a gente o seguinte: o texto, segundo o autor, e aqui eu já tenho uma indicação de como que eu tenho que ler esse texto. Opa, eu fiz um errinho aqui. Opa, é aqui. Isso. Que é uma questão de compreensão. É uma questão em que a resposta, apesar de ter um implícito, é uma resposta que não é o que eu realmente penso, né? Aqui eu vou ter que fazer aquela leitura crítica, por quê? Porque tem um certo elemento de ambiguidade que aparece aqui, né? Então, o texto, segundo o autor, revela que a vida ela é estimulante. Bem, se eu digo que ela é estimulante, eu estou dizendo que esse meu texto está para mais. Só que ela começa com a expressão que frio, que vento e que calor, que já são oposições entre si. Então, ela não é tão estimulante assim. A não ser que você goste de frio, né? Ou que você goste de calor, ou que você goste de absurdo. Ela é enfadonha, já que as experiências, né? Enfadonha quer dizer chata, né? Então, aquela primeira alternativa, ela está para mais, a segunda está para menos, não é verdade? A segunda questão está para menos. Mas veja que lá na minha definição, eu falei para vocês que o Carlos Drummond de Andrade, ele relaciona emoções com o cotidiano e gosta de trazer as contradições e as complexidades da vida. Então, olha só a alternativa C. Complexa, já que o ser humano está exposto a experiências múltiplas. Lembre que durante a minha aula, durante a minha exposição, eu falei para vocês sobre a multiplicidade das experiências, né? Que é uma característica do Carlos Drummond. Então, se você está com dificuldade de ler esse tipo de poema, você já tem que guardar essas informações do Carlos Drummond de Andrade. Perfeito? Então, assim a gente termina. Essa expressão aqui do Carlos Drummond de Andrade, né, para a literatura, se você tiver que procurar alguma coisa, ela se encontra num conceito chamado psicologia da vida cotidiana. Então, essa poesia do Carlos Drummond de Andrade
se encontra num conceito chamado psicologia da vida cotidiana, né? Daí acho que facilita, assim, para que vocês possam ir buscar. Espero que vocês tenham gostado do tipo de análise, do tipo de questão, e vamos embora. Então, ainda dentro da questão, opa, desculpa, dentro desse tipo de questão, nós vamos. Vamos voltar um pouco aqui, eu ainda quero falar uma coisa da questão. Opa, vamos lá. Que tipo de leitura que eu tenho que fazer aqui, professor? A gente tem que fazer aqui uma leitura crítica. O que é uma leitura crítica? Conforme a gente vai se. Por isso que é importante ler textos literários, né? A gente vai praticar a leitura crítica lendo textos literários, prestando atenção em como são os diferentes os elementos do texto, a estrutura, a linguagem, o ritmo, e como que elas contribuem para o sentido geral. Isso é uma leitura crítica. Como é que a gente pratica isso, professor? Resolvendo questões de provas anteriores. Então, a gente vai começar a esbarrar nesse tipo de questão. Essa é a nossa primeira aula, nossa primeira questão. Esse é o método Doorway, a gente vai desconstruindo elemento por elemento. Detalhe, a gente não lê as alternativas D e E, mas a gente vai ler agora. Ela é complicada? Complicada poderia se confundir com complexa, né, professor? Porque o ser humano não aproveita o que ela lhe oferece, mas tem coisas aqui que a pessoa oferece. O que amor, que tarde, né? Que graça, que novidade, que vida. Que vida é muito ambíguo, né? Quando eu falo que vida, pode ser que vida boa, que vida ruim, né? Ela é perturbadora, pois o ser humano tem dificuldades para vivenciar distinto. Não, a gente não tem dificuldade, a gente tem essa confusão, essa mistura, né? Por isso que esse tipo de texto se esbarra no conceito literário da psicologia da vida cotidiana. Beleza? Então fica as dicas aí para vocês terem uma técnica de estudo mais aprofundada. Agora sim, vamos para a próxima questão. A questão de número 42, ela esbarra por um outro tipo de conceito. O texto é o mesmo, porque é o mesmo texto motivador da questão, mas veja, analise as informações. E aqui a gente vai esbarrar num enunciado, eu vou lendo e vou apontando para vocês o que vocês precisam prestar atenção. No primeiro parágrafo, parágrafo é esse conjunto que começa com dois dedinhos de margem, né? Percebam aqui que tem esse. Deixa eu pegar aqui o pontador laser, né? Aqui tem dois dedinhos de margem, então é o início de um parágrafo e vai até os pontos finais aqui da minha reticência. Então, isso aqui é um parágrafo, esse conjunto de palavras aqui. Então, isso aqui nós chamamos de estrutura da frase. Então, no primeiro parágrafo, as frases são constituídas sem a presença de verbos em sua estrutura. E aí, aqui a gente vai esbarrar no nosso primeiro conceito que a gente precisa ter anotado. O primeiro conceito que a gente tem que ter é o conceito de frase, o conceito de oração e o conceito de período. Por que eu tenho que ter esses três conceitos? Porque a análise sintática ou a não análise sintática vai depender dos conceitos que estão ditos aqui. O que que é a frase? A frase é um enunciado, tá? É um enunciado com um sentido completo. Anota, comece a ter o hábito de anotar essas informações para vocês não esquecerem, tá? Com sentido completo. Podendo ter verbo ou não, tá? Mas se tem sentido completo, é uma frase. Então, todas essas frases constituídas sem verbos, nós chamamos de frases. Porque tem sentido completo quando eu digo que frio, que vento, que calor. Tem, eu sei o que ela está querendo expressar, certo? Mas ela não é uma oração, porque a oração é um enunciado com núcleo verbal. Então, veja só, pode ser com sentido completo ou não, mas tem que ter um núcleo verbal. O que que é um núcleo verbal, professor? É ter verbo. E nenhuma dessas expressões que estão dadas aqui tem verbo. Então, elas são só frases nominais. Por isso que elas são frases, mas elas não são oração. E o que que é o período, né? O período é o enunciado que começa, né, com maiúscula, tá? É o enunciado que começa com maiúscula, termina com ponto final, termina com ponto final, seja ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Tem núcleo verbal, né? Tem núcleo verbal. E se for um núcleo verbal, nós chamamos de período simples. Se tiver dois ou mais, nós chamamos de período composto. Então, esses nomes aqui, tem gente que fala assim, a oração e período é a mesma coisa, oração e frase é a mesma coisa. Não.
Isso aqui só está para análise sintática. Isso aqui só está para análise sintática. Essa aqui não. Essa aqui pode só estar para análise morfológica. Professor, existe frase com verbo, não tem? Sim, frase com verbo é por quê? Porque qualquer enunciado com sentido completo tendo verbo é frase. Só que é uma frase verbal. Se não tiver verbo, é uma frase nominal. Deu para entender esses conceitos? Então, nós chamamos isso aqui de estrutura de frases, tá? Esse elemento poético que está aqui, né? Que frio, que calor, que vento, que, cara, nós chamamos de justa posição, né? Justa posição. Essa palavra é uma só, tá? Eu separei aqui, mas ela é uma só. Ela é justa posição de frases. O conceito de justa posição é colocar as frases e os termos lado a lado sem conectores. Então, como não tem conector, nós chamamos de justa posição de frases. E ela é relevantíssima para a gente conseguir entender os enunciados. Mas vamos voltar aqui no nosso estudo dirigido. Então vamos lá. No primeiro parágrafo, as frases são constituídas sem a presença de verbos em sua estrutura, o que permite inferir, e que inferir é interpretar, que não se pretende enfatizar as ações. Detalhe, anota aí, por gentileza, que essa informação é importante. Vou até colocar com uma caneta vermelha, é importante. Verbo, a palavra que indica verbo, geralmente, na maioria dos casos, indica ação. Também indica estado, mas é mais ação, porque eu tenho mais verbos de ação do que de estado, tá? Então, guarda essa informação que ela é muito relevante. E sim, reportar aos elementos do cotidiano do poeta, materializados nos substantivos, porque eu tenho absurdo, caro, calor, besteira, só substantivos das frases. Então, isso aqui, gente, eu vou dizer para vocês que é verdadeiro, certo? Ela é verdadeira. Ela é verdadeira. O primeiro parágrafo caracteriza por frases que não se articulam sintaticamente. Acabei de falar, só tem análise sintática quando eu tenho verbo. Como o primeiro parágrafo eu não tenho verbo, então eu não tenho análise sintática. Entre si, por meio de por, entre si, por meio de conjunções e sim pela justa posição. Está aqui o conceito que foi dado. Acabei de dar, justa posição de frases. Então, dois conceitos que a gente tem que estudar: a estrutura a estrutura das frases e a justaposição de frases, beleza? Então, essa aqui também é verdadeira, porque tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. E na passagem que vida evidencia uma ambiguidade. Essa ambiguidade, pois se pode pensar tanto numa referência de bons aspectos da existência, como em aspectos negativos. Então, quando eu digo que vida, né, que está justamente aqui, ó, quando eu digo que vida que está, deixa eu só pegar a cor correta, né? Que vida, eu posso dizer sobre como a vida é boa, como a vida não é boa, né? Posso ter esses dois elementos, né? Do que vida boa ou que vida ruim, né? Pode ser o Charlie Brown, né? Ou alguém mais esperançoso. Então, resposta correta, e, beleza? Detalhe, aqui ainda a gente vai estudar aquela questão da anáfora que eu falei para vocês, né? Explorar esse uso das figuras de linguagem chamada anáfora, que é a repetição de estruturas semelhantes, e também da enumeração. São importantes para a gente conseguir entender o estilo de texto que foi dado aqui por Carlos Drummond de Andrade, beleza? Nós chamamos essa compreensão aqui, né, desse texto, entendendo que ela é uma frase, uma noção de compreensão global do texto. O que é a compreensão global do texto? Eu pego aquela informação literária, eu pego a informação semântica, que é a informação de sentido, né? E eu pego a informação sintática, que é das funções. Então, eu tenho aqui uma compreensão global de textos. Beleza? Exercícios também de provas anteriores ajudam muito, né? Ajudam consideravelmente na resolução dessas questões, né? Na resolução dessas questões. Vamos lá ver se o mouse me ajuda aqui agora. Opa, vamos lá. Vamos ver se consegue nos ajudar. Bem, vamos lá para o próximo slide, né? Acho que dá para fazer mais uma. Acho que dá. Peraí. Eu tenho que conseguir pôr no slide certo. Beleza. Então, aqui a gente tem mais uma questão bastante interessante, simples até, né, do ponto de vista
de estudo, né? E aqui a gente vai trabalhar um texto, deixa eu pegar aqui tá? É uma questão que vai nos explorar a questão de gêneros textuais. Gêneros textuais, beleza? Nós vamos ver aqui o gênero textual propaganda, né? Propaganda versus anúncios, anúncios publicitários, né? Anúncios publicitários, que cai muito na prova do Barro Branco, vocês sabem disso, e a gente vai estudar entender as características dos textos publicitários, dos anúncios. Por que eu tenho que entender, professor? Você tem que entender que os anúncios, eles têm intenção clara sempre de promover um produto, de vender uma ideia, de te convencer de alguma coisa. Essa é a principal característica do texto publicitário. Te convencer, te oferecer, te promover. Isso vai ajudar você a distinguir uma propaganda, de uma reportagem, de uma notícia. Então, quando nós vamos estudar questões de gêneros textuais, é isso que a gente tem que entender. E para isso, a gente esbarra na análise publicitária propriamente. Você tem que compreender quais elementos persuasivos ou de convencimento que vão ser colocados. No caso específico que nós vamos ler, eles vão usar a credibilidade de uma grande repórter chamada Marília Gabriela para nos convencer a comprar uma margarina, tá? Então, esse depoimento, né, da artista Gabriela, vai nos influenciar o comportamento como consumidor. Aqui a gente vai entender um elemento muito importante dos textos, que são a persuasão. Vamos ler? Leia o texto para responder as questões dos números 43A e 44. Se você pudesse ver seu coração, não cuidaria melhor dele? Maria Gabriela conversa com Gabriel, o mais novo adepto da corrente do coração. Abre aspas. Detalhe, vou chamar a atenção de vocês para um elemento importante. Um elemento muito importante porque caiu recentemente na prova do Barro Branco, e quando eu falo recentemente, nós estamos falando da prova de 24, de 2024, tá? E está aqui. É, o que nós temos nesse elemento? Nós já vamos comentar. Quando eu tenho aspas, eu tenho uma coisa chamada discurso direto. Fazia muito tempo, né, que não caía questões de discurso direto na prova do João Branco. Caiu agora, em 2024, e chamou muita atenção, porque os alunos não costumam olhar as provas anteriores, então acharam que era uma novidade. Então, de novo, abre aspas, eu tenho um discurso direto. O que é um discurso direto, professor? Quer dizer que é a palavra tal qual a Marília Gabriela disse. Começou comigo e passou para o meu filho Cristiano, depois para a Júlia, a arquiteta do Cristiano. E hoje eu estou aqui com o Gabriel, o irmão de Júlia. Encerra o discurso direto. Gabriel também incluiu Becel no seu café da manhã. Não parou por aí. Agora, quando vai decidir o que comer, escuta seu coração. Foram escolhas simples, mas quando se trata da saúde do coração, pequenas mudanças podem fazer toda a diferença. Minha margarina? É claro que é Becel. Aí tem como se fosse uma leitura, né, do batimento cardíaco no fundo, né? E lá está a Marília Gabriela, 61 anos, Cristiano Tchoucrem, de 38, a Júlia Gomes, 37, o Gabriel Torres, de 47, e isso foi publicado na revista Época. Beleza, vamos ver aqui a questão, o que está pedindo aqui na questão 43. Vou pegar aqui nossa caneta. Observando as informações apresentadas por meio de comunicação em que foram veiculadas, olha lá o que está pedindo aqui, a intencionalidade do autor. A intencionalidade do autor. Vamos lá, a gente vai aqui anotar, anota por gentileza, né? Porque isso aqui é importante. Eu vou escrever aqui IA, mas você sabe que tem a ver com a intencionalidade do autor. A intencionalidade do autor, geralmente, na maioria dos casos de questões, ela passa por dois elementos. Anota aí o primeiro elemento. Objetivo persuasivo, objetivo persuasivo, persuasivo. E o segundo elemento aqui, apelo à emoção. Apelo à emoção. Vamos comentar os dois casos aqui.
Então, o objetivo persuasivo, a gente tem que entender que a gente tem que estudar a intencionalidade por trás do texto. O objetivo principal do anúncio é sempre convencer o leitor a comparar e adotar um produto ou um serviço, e que nesse caso aqui é a margarina Becel. Então, esse é o objetivo persuasivo. Eu vou convencer. Convencer é o objetivo persuasivo. E o apelo à emoção. Entenda como os textos publicitários frequentemente apelam para a emoção. Fala com você, põe o filho, né? No caso aqui, a Gabriela está colocando o filho. Dizer que você vai tomar cuidado com a saúde, que você vai ter um bem-estar comendo margarina. Então, para persuadir, apelando para a emoção, os políticos, né, os religiosos fazem muito isso, eles apelam para a sua emoção. A propaganda também tem isso. Os anúncios publicitários também têm isso. Então, é isso que é a intencionalidade do autor. Então, a resposta correta que nós vamos ter que encontrar, ela tem que ter um objetivo persuasivo e um apelo à emoção. Vamos ler então aqui os enunciados. Venham comigo. A. Uma propaganda na qual se mostra os perigos relacionados ao consumo da margarina. Se fosse uma propaganda para falar dos perigos, não seria uma propaganda, né? Apesar de estar tentando convencer você de alguma coisa, seria muito mais uma denúncia. Concorda? É uma reportagem na qual se analisam os benefícios de consumir margarina. Não é uma reportagem. Por quê? Porque não é o gênero textual reportagem, né? Não está trazendo aqui uma coisa que ninguém nunca soube, né? Aqui está tentando te convencer a comprar um produto específico. Se fosse para ser reportagem, poderia falar da margarina de forma geral, qualquer margarina, não essa especificamente, certo? É uma notícia na qual se aborda a importância do consumo da margarina. Notícia é aquilo que acontece diariamente. Notícia é o fato diário. Não, não é uma notícia. Um anúncio é, um anúncio na qual se intenciona convencer o leitor do uso da margarina. Percebam que a intencionalidade que eu dei aqui em cima, que é o objetivo persuasivo pela emoção, está praticamente respondido aqui. Então, você vai marcar corretamente aqui a alternativa de letra D. Concordam? Concordam ou não? Bem legal, né? Opa, desculpa. É uma entrevista na qual se elucida a importância da margarina para o coração. Não, não é uma entrevista, né? Apesar de ter aqui um discurso direto, não se trata de uma entrevista. Bem, vamos ver o que nós temos na próxima questão. É, Acho que dá para fazer, ainda é em cima dessa, né? No contexto, a fala entre aspas do primeiro parágrafo está aqui, né? Que eu mostrei, está aqui, né? Até aqui. É, Deve ser atribuída a quem? Bem, aqui, galera, a gente tem que estudar justamente um único assunto, tá? Um principal assunto disso aqui chama-se discurso direto, né? E uma outra coisa que a gente tem que identificar aqui é identificar as vozes do verbo. Identificação de vozes, não é no do verbo, mas no texto, né? Acho que fica melhor. Então tá aqui, né? No contexto, Gabriela conversa com Gabriel, o mais novo adepto da corrente. Começou comigo. Então, quando ela diz começou comigo, é a Gabriela que está dizendo, certo? Então, a Maria Gabriela. Resposta correta. Por que você tem que estudar discurso direto? Porque quando você estuda discurso direto, você entende que a fala da personagem ou das figuras representadas tem uma compreensão que vai ser dita de forma assim como ela expressou. E as aspas cumprem essa função de indicar. Aspas geralmente apresentam-se na prova de vocês com três coisas: para indicar ironia. Então, quando é uma palavra única que está entre aspas, ou é gíria ou é ironia. Quando é uma palavra estrangeira, ou uma palavra que não está no uso da língua portuguesa corretamente, ou quando é discurso direto, porque eu vou indicar uma frase toda dentro do discurso direto, dizendo que aquela frase foi dita exatamente tal qual está representada lá. Nós percebemos isso, a gente vai estudar, né, por exemplo, para fazer esse tipo de exercício, estudar referências de pronome, né? Se você quiser conseguir entender como funciona o discurso direto, você naturalmente estudou coerência textual, beleza? Encerro nossa parte um do nosso estudo. A gente continua na nossa próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção
Até a próxima aula.